Queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa e é sempre muito bom partilhar a palavra de Deus. Confesso a você que eu fico muito feliz aqui na casa do Pai quando eu vejo a quantidade de crianças que tem na nossa igreja. Hoje nós tivemos um culto pela manhã, foi muito bom e gostoso também. É tão bom a gente ver as nossas crianças aprendendo a palavra de Deus, absorvendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela tem poder para transformar os nossos corações. Isabel, você vai conseguir, perdão queridos, Isabel, você vai conseguir traduzir vai, mais ou menos, vai. Sandra, fala francês? Não? Anybody speak English very well? Não? Alguém fala inglês muito bem? Não? Fala Sandra, que ajuda? Inglês? Speak English? Good. Pode, Maria Isabel, quer uma ajuda com a Sandra? Ela é portuguesa. Quer? Pro nosso amigo francês. É muito bom. Se quiser pode sentar ali ao lado dele. Se apresente, Sandra. Isso, Sandra. Sandra e Israel são maravilhosos. Graças a Deus. Na nossa igreja aqui, já ficamos em situações porque recebemos romenos, recebemos franceses, né? Quase não tem brasileiro. Recebemos gente de toda a nação. E aqui a Aliança Missionária das Nações, a gente fica feliz em ter alguém. Hoje tinha um grupo muito bonito que o Anselmo trouxe de angolanos também. Filho de inglês estava aqui. E é tão bom a gente poder partilhar a palavra de Deus. Queridos, eu queria partilhar com vocês um tema que essa semana falou muito forte no meu coração. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando nós voltamos o nosso coração, inclinamos o nosso coração para a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração de maneira muito especial, de maneira única. Baseado naquilo que Jesus fez, e sempre quando eu vou falar de Jesus, eu fico muito alegre, muito inspirado, muito motivado. Ainda que pregamos do Antigo Testamento e os feitos que Deus fez, mas quando nós falamos do Novo Testamento, nós vemos Jesus em situações muito parecidas com a das nossas vidas. E esse tema que é sugerido para nós, o mar agitado, o vento forte e a noite escura, fala de áreas da nossa vida. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos pegar um texto da Bíblia e conseguir, mesmo há tanto tempo que se passou a passagem bíblica, há mais de 2000 anos atrás, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz no profeta Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13, na Bíblia daqui de Portugal, na versão para todos: buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Se me procurarem de todo o vosso coração. Parece um tanto redundante, mas isso é comum para nós aqui em Portugal. Aqui em Portugal não é feito dizer eu vou descer para baixo, eu vou subir para cima, eu vou sair para fora, eu vou entrar para dentro. Isso não é errado dizer aqui. Muito pelo contrário. Quando você faz isso, você está afirmando aquilo que costumeiramente a gente costuma falar. E quando a Bíblia diz assim: buscar-me-ão, na versão de português de Portugal, e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu tenho um amigo que trabalha comigo nas obras. E às vezes eu pergunto para ele: Manuel, tá tudo? E o Manuel às vezes fala assim: isso está mesmo mal, porque isso não está bom. Parece engraçado, se está mesmo mal é porque realmente não está bom. Mas é uma afirmação: isso está mesmo mal, porque não está bom. Então é muito comum, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no contexto a qual ela foi escrita, Jesus também repetia. Jesus dizia: em verdade vos digo que. Era o Senhor chamando a atenção para uma verdade que seria dita. Deus no Antigo Testamento usava dessa didática também com o seu povo. Quando ele disse: Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Jesus, Marta, Marta, Saulo, Saulo. Sempre quando o Senhor nos chama duas vezes pelo nosso nome, é uma verdade que está sendo liberada no céu e que será decretada na terra. Todas as vezes que essas pessoas foram chamadas duas vezes pelo nome, a vida delas nunca foram as mesmas. Situações parecidas com a da Bíblia vêm sobre as nossas vidas.
Situações muito presentes e muito real. Teve um escritor, filósofo francês, Jean-Paul Sartre, que ele disse: o homem tem o poder de escolher a vida em todas as circunstâncias. Então, em todas as situações da nossa vida, nós temos o poder de escolher pela vida, de optar pela vida. Eu quero ler com você essa passagem. E quando lermos juntos essa passagem da Bíblia, de Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 23, eu quero que você destaque aí no seu coração e procure a noite escura, o mar agitado e o vento forte. É sobre essas três circunstâncias da vida que batem no barquinho dos discípulos e que tenta afundar o barco dos discípulos. São essas situações da vida que vêm também no dia a dia sobre as nossas vidas. Mateus, se você pode, abre comigo por gentileza. Se você tem a sua Bíblia em papel ou numa plataforma digital, acesse Mateus capítulo 14 e nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Mateus 22, nos diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, no versículo 26, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, quando nós lemos muitos versículos, como eu li agora, praticamente 10 versículos, às vezes fica difícil da gente entender toda a história. Mas se você pegar todo o capítulo 14, isso começa a nos ajudar. No comecinho do versículo 14, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 12, chega uma notícia triste para Jesus. Jesus acaba de receber uma notícia que João Batista, seu primo, perdeu a cabeça. Mataram João Batista. E a Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 6, havia um homem chamado por Deus, cujo nome era João. João era considerado como um profeta, como um homem de Deus. E agora Jesus recebe uma notícia triste, que o seu primo morreu assassinado de uma maneira trágica, perdendo a sua cabeça. São situações que vêm na nossa vida, mas a vida precisa prosseguir. E a gente olha que a vida e a história aqui vai prosseguir. Jesus acaba de receber essa notícia triste. E diante dessa circunstância, o que Jesus faz? Ele se retira para um lugar deserto e vai orar. Só que quando Jesus chega lá, ele encontra uma grande multidão. E o que Jesus sente, mesmo vivendo um luto por essa multidão? Ele sente compaixão dessa multidão. E o versículo 14 diz que Jesus cura os enfermos que estavam ali. A história continua e entra a multiplicação de pães e peixes. Porque essa mesma multidão que encontrou com Jesus enquanto ele vivia aquele período de luto do seu primo, é a multidão que agora está com fome. Então Jesus, de uma maneira maravilhosa, ele multiplica pães e peixes e alimenta quase 5.000 pessoas, sem contar
mulheres e criança. Proporcionando o que para os discípulos? Uma experiência sobrenatural. Esses mesmos discípulos que a gente conhece, o decorrer do dia e o decorrer da história, serão agora açoitados lá no meio do mar. Pelo mar agitado, o vento forte e pela noite escura. Esses discípulos acabam de ver algo sobrenatural. O pão, que era tão pouquinho, e os peixes, que eram praticamente insignificantes, na mão de Jesus, transformou num grande alimento para poder cuidar dessas 5.000 pessoas, mais crianças e mulheres. Então os discípulos, como é que eles se sentem agora? Enquanto Jesus se sente um tanto enlutado, se posso dizer assim, os discípulos ficam maravilhados, porque eles acabam de completar um milagre a qual eles não imaginavam que iria acontecer, uma multiplicação de pães e peixes assim. O sentimento dos discípulos então é de satisfação. Eles se sentem satisfeitos em seguir a Jesus. Eles se sentem felizes em seguir a Jesus. Eles se sentem realizados em seguir a Jesus. E o interessante, irmãos, que sempre depois que a gente tem uma experiência maravilhosa com o Senhor, que a gente tem uma batalha vencida, uma grande conquista que a gente alcança, existem outras conquistas ainda a vencer. Por isso a gente não pode baixar a guarda. E Jesus vai proporcionar uma experiência ainda mais sobrenatural para os discípulos. Eles acabaram de ver pães e peixes se multiplicando. Mas agora o que Jesus faz? Despede a multidão. Cada um vai para sua casa. Jesus então volta para o monte para orar. E qual é a ordem de Jesus para os seus discípulos? Ele ordena aos discípulos que atravessem o lago. Ele ordena aos discípulos que vá para o outro lado, lá para Genezaré. Então os discípulos agora, obedecendo a Jesus, eles entram no mar. É claro que o mar não estava agitado. É claro que não soprava vento naquela hora. É bem possível que não era noite. Mas os discípulos entram no mar. Para a gente poder entender, não era o mar, mas era um lago muito grande, a qual se chamava de Mar da Galileia, porque ele era muito extenso. Ele tinha 24 quilômetros por 14. A gente dá para imaginar. Talvez vocês já tenham uma proporção. Quantos quilômetros é daqui a Braga? Cerca de mais de 24 quilômetros. E nesse mar da Galileia, até os dias de hoje, costuma-se ter tempestades repentinas, inesperadas. E foi assim com os discípulos. Eles obedeceram ao Senhor. E a minha pergunta é, Jesus já sabendo que iria se formar uma tempestade, por que Jesus impulsiona, compele? A Bíblia diz, ordena aos discípulos para entrarem no mar. Sabe por quê? Mesmo que nós acabamos de experimentar algo maravilhoso do Senhor, existe sempre algo maior para poder experimentar. Existe algo sempre a qual o Senhor prepara para nós. Do outro lado da banda, eles iriam passar por um duro processo, o mar agitado, o vento forte e a noite escura. Mas eles iriam experimentar do outro lado milagres lá em Genezaré. Iriam estar envolvidos nesses milagres. Quando o Senhor os inspira a irem para o outro lado, é porque a glória de Deus seria sobressalente naquela experiência que eles iam ter. Por isso, Jesus coloca os discípulos em uma situação a qual os discípulos sentem muito medo, se sentem apavorados. Essa é a ordem de Jesus. O versículo 24 já entra logo no contexto. Fala que a embarcação, agora no meio da noite, a embarcação agora é assolada pelo mar agitado. De repente se forma uma grande tempestade. O mar fica agitado, batendo no barco. E isso fala para nós do quê? De situações e circunstâncias difíceis. É interessante que pouco tempo atrás, os discípulos tinham experimentado o mar violento também. Só que o detalhe é que Jesus estava dentro do barco. Eles acordam Jesus, e Jesus dá uma ordem, e aquele mar se aquieta. Mas dessa vez, Jesus não está dentro do barco. Jesus está onde? Lá no monte, orando. O que nos consola é saber que Jesus estava a par de tudo que estava acontecendo com os discípulos. Ainda que os discípulos não tinham noção do que eles estavam fazendo. Obrigado. Um recado da Gisele, muito pessoal. Detalhe da Gisele é, fala mais devagar, porque está tendo tradução.
Deixa eu ver se eu consigo falar mais devagar. E aí eu preciso da compreensão de vocês também. E agora, o mar está agitado. É interessante, queridos, que numa outra experiência, os discípulos tinham Jesus dentro do barco. Mas agora, poucos capítulos à frente, os discípulos estão sozinhos. Eles têm uma noção que Jesus está lá no monte, que Jesus está orando. Mas eles não conseguem imaginar que Jesus vai encaminhar em direção a eles. O barco da nossa vida, aquele barco ali representava tudo para os discípulos. Era a vida deles. Afinal de contas, eles eram pescadores. Eles viviam ali. Eles sobreviviam daquilo. Então ali era a vida deles. Isso se aplica à nossa vida também. Quantos de nós recebemos uma ordem diretiva de Jesus? E a gente acredita que tudo vai correr muito bem. Eu não duvido que Deus te tirou do seu país e te trouxe para cá para um propósito muito específico. Eu não duvido que o Senhor disse para você: atravessa o oceano, vai para a outra margem, vai para o outro lado. Ainda que a gente tenha confiança que Jesus está conosco, mas a gente sabe que o avião pode sofrer turbulências. É certo pela confiança que ele não vai cair, mas ele pode sofrer turbulências. Assim é a nossa vida. Jesus ordena aos discípulos para irem para o outro lado. Porém, o mar está agitado. Aquilo que eles estão vivendo na real, no dia a dia, é uma luta agora pela sobrevivência. Para nós não é diferente. Recebemos uma palavra diretiva do Senhor, estamos aqui nessa terra, ou podemos ir para um outro lugar. Isso não nos isenta de problemas, de dificuldades. O mar agitado fala da luta pela sobrevivência. Para nós no dia de hoje, obrigado. O desemprego, a rejeição, aquilo que a gente sofre por sermos estrangeiros, a perseguição que naturalmente acontece. E por que não dizer da repetição de problemas? Representa para nós o mar agitado. Quando a Bíblia fala do mar, está falando em Apocalipse de nações. E a gente pode aplicar aqui na sociedade. Você sabe que com uma palavra de homens poderosos, todas as nações se agitam? Essa semana que se passou, teve uma reunião muito importante. 2 grandes líderes mundiais. A esperança ali dos ucranianos era que com uma palavra do presidente da América cessasse a guerra. Porque o seu presidente, na luta há 3 anos e meio em trazer paz na Ucrânia, não tem conseguido. Então as pessoas depositavam toda a esperança. E quando a gente fala disso, nós nunca podemos pensar que uma guerra lá do outro lado não vai nos afetar aqui. Afeta-nos diretamente, afeta a economia, que nos afeta também. E afetando a economia, você sabia que 75% dos casamentos se desfazem por 2 causas? Estudiosos dizem: crise sexual e crise financeira. Imagine só, uma guerra que acontece lá do outro lado, afeta-nos numa crise financeira que pode abalar o nosso casamento, que pode abalar a nossa vida. O mar agitado fala dessas coisas repentinas que nos deixa desorientados. Coisas a qual a gente já não tem mais o controle. Por mais experiente que os discípulos eram, com o mar agitado, eles nada podiam fazer. As dificuldades enfrentadas, aquela conta alta demais que foge do nosso controle. Aquelas coisas da vida que gera desgaste. Por que não dizer o desgaste no casamento? Eu estou casado com a Gisele há mais de 20 anos. 25 anos. Casados com a Gisele. Nosso casamento é maravilhoso. Eu amo demais a minha esposa. Aleluia. Ela é linda, bonita. Ela só tem um problema sério, o problema da beleza. Quanto mais velha fica, mais linda fica. E agora com a Ellen, ela está aprendendo ainda mais a ser charmosa. 25 anos casados, a qual nosso casamento já passou por dificuldade. A crise dos 10 anos também assolou, agitou o mar da nossa vida, agitou o nosso barquinho. Com isso gera desgastes. Desgaste no casamento, desgaste no relacionamento. Ainda que eu a amo demais, estou pronto a dar a minha vida por ela, se preciso for.
Sou até capaz de matar um rato que entrou lá em casa por amor a ela. Eliminar todas as pestes, fazer de tudo, porque ela tem medo de rato, barata, aranha e todo tipo de inseto. E graças a Deus que Deus me colocou lá. E eu em casa sou conhecido como catador de moscas. Porque às vezes tira a paz da Gisele. Então coisas tão simples que geram desgaste no nosso relacionamento. E com isso nasce a palavra intolerância. Um provérbio chinês diz: quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Quando estiver em família, cuide de sua tolerância. E quando estiver em público, cuide de sua língua. Que lindo provérbio chinês. Não está na Bíblia não, mas devia estar, que é muito bonito. Quando estiver sozinho, cuide de seus pensamentos. Quando estiver no convívio com a tua família, cuide de sua tolerância. E quando estiver em público, cuide de sua língua. Muitas vezes a gente é tão tolerante com a esposa dos outros e intolerante com as nossas esposas. Tão tolerante com o filho dos outros e intolerante com os nossos filhos. Por isso que quando o mar se agita, situações vêm sobre nós, a qual relacionamentos são desgastados. E o que aparentemente se apresenta? Uma situação desastrosa. Para aqueles discípulos era isso. O mar não estava somente agitado. O vento não era apenas forte e a noite não era apenas contrária. Eles estavam ali cheios de medo. As águas desse mar agitado tentam nos afundar como tentava afundar aquele barco. Afogar, sufocar, tenta abafar, tenta matar pela pressão do momento. Você sabe que muitas pessoas, se caírem no mar aberto, primeiro morrem de medo, de desespero. Claro que pode morrer por hipotermia, mas a primeira coisa é um tubarão vai me pegar. Eu não vou sair dessa. Eu não consigo sair dessa. O medo causa mais terror em nós. Pesquisas dizem que quando um avião está caindo, não foi nenhum sobrevivente. As pessoas já morrem lá em cima de medo, antes do avião cair. Porque o medo nos atrofia. O medo causa pavor em nós. O medo da situação sempre nos sufoca, paralisa. As pessoas ficam com tanto medo de certas situações que dá um branco na cabeça, perdem tudo. Eu já vi pessoas esquecerem o seu nome. Pergunta para ele qual é o seu nome. Ele não consegue responder. Porque diante de uma crise de medo, simplesmente paralisa completamente. São situações que atingem o barco da nossa vida, que tenta pela pressão do momento nos matar, tenta nos levar para baixo, nos humilhar através de uma crise de ansiedade. Eu já passei por crises de ansiedade. Não sei se você já teve a infelicidade de passar também. Mas a gente perde totalmente o domínio do corpo. Porque a gente começa a lembrar de situações que nos aconteceram e o nosso corpo começa a chacoalhar todo. A gente dá um branco na cabeça. A gente esquece o que está falando. A boca seca. A gente se sente apavorado. E o desejo é de sair correndo, mas não tem força para correr também. Crise de ansiedade. E muitas vezes essas coisas vêm na nossa vida porque a gente se ocupa demais com coisas desnecessárias. A gente usa o nosso tempo de grande valor e a gente se prende nas nossas fraquezas. E a gente tenta lutar, mas parece que a gente não vai conseguir sair. Eu digo isso a respeito do telemóvel, que nos prende tanto nas redes sociais, que nos limita tanto. Na minha família teve uma situação muito engraçada, que houve um divórcio. Porque chegou o momento, anos depois de casada, a esposa na minha família disse assim: você vai escolher entre o celular, o telemóvel ou eu. E não é de se admirar que o homem escolheu pelo telemóvel, escolheu pelo celular. E houve um divórcio, houve uma separação. Isso na minha família. São coisinhas tão pequenininhas que sufoca, que desgasta. Coisas que aparentemente têm um poder de inutilidade, mas que acaba nos afastando das pessoas. Coisas tão pequenas que fazem a gente perder a consciência, perder o foco e perder o ar puro que a gente respira. Ontem nós fomos comer no restaurante e o desafio foi, eu já sabia que eu ia pagar, mas o desafio foi, quem pegar no telemóvel paga a conta. Alguém foi para a casa de banho e eu fui atrás, que eu não queria pagar a conta.
Ele foi muito rápido e não pegou no telemóvel, que eu estava lá de olho. Claro que eu tive que pagar a conta. Eu não queria, mas eu tive que pagar a conta. Às vezes, não é de se admirar que tem 4 pessoas sentadas na mesa, mas cada uma está ali presa, sufocada com a sua necessidade de usar o telemóvel. E o convívio que é tão precioso naquele momento se acaba. São águas que parecem invencíveis, com uma dimensão fora do controle. É difícil você hoje viver sem um telemóvel, viver sem as vistas ali no ecrã, coisas que fogem do nosso controle. E é interessante que quando a gente olha ao nosso redor, ninguém consegue nos ajudar. Parece que não tem escape. O mar agitado tenta nos sufocar, tenta nos afogar, tenta acabar com as nossas vidas, mesmo que parece que são coisinhas tão pequenas, e aqueles pescadores estavam desesperados. A palavra de consolo para todos nós que já sabemos da história é que Jesus está onde? Ele está lá no monte orando. E o bom é de saber é que Jesus caminha em direção aos discípulos para poder socorrê-los. Ainda que o mar da nossa vida está agitado, é tão importante e é tão gostoso saber que Jesus está no monte, está lá no céu, está nos olhando. E um detalhe, ele não está apático, ele caminha em nossa direção. E quando ele vem em nossa direção, ele tem uma palavra para nós. E qual é a palavra? Tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Olha a palavra que Jesus tem. O barco no meio do mar, assolado pelas ondas. O vento é contrário, o vento é forte. O vento forte no nosso barco, na nossa vida, fala de algo que nós não esperamos. Um vento repentino, coisas repentinas que trazem terror sobre as nossas vidas. Coisas repentinas do passado que parece tão presente nas nossas vidas. É interessante no versículo 30 que Pedro, reparando porém a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Gente, é interessante no contexto que você vai encontrar os discípulos cheios de medo. Jesus aparece andando sobre o mar. Pedro vai ter com Jesus. Só que Pedro começa a reparar o vento forte. E o que acontece com Pedro? Ele afunda. Por causa que ele tirou os olhos de Jesus. Ele teve medo e ele começou a afundar. Ele grita então: socorre-me, Senhor. Mas quem era Pedro? Quem era Pedro? Ainda que o vento forte representa as coisas do passado que vêm na nossa vida e que se tornam tão reais. Quem era Pedro que está se afundando? Um pescador. Mas ele também era um nadador, Raquel. Raquel me ajudou hoje pela manhã. Ele era um nadador experiente. João capítulo 21, do 1 ao 8, fala que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, aparece à beira-mar. Os discípulos, os 7 discípulos, pescaram a noite toda, nada apanharam. E então Jesus, ali próximo da praia, Jesus pega e diz: lancem a rede à direita. Eles não reconheceram quem era Jesus. E eles lançaram a rede. A Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. João, o discípulo amado, logo reconheceu que era Jesus e disse: é Jesus, é o Senhor. Pedro então tira a sua roupa, se lança ao mar e nada 90 metros até chegar a Jesus. Então Pedro era um nadador experiente. É difícil a gente imaginar um pescador tão experiente que não sabe nadar. Mas agora Pedro esqueceu que sabe nadar. O medo nos paralisa, nos bloqueia. E então Pedro, o que ele faz quando ele começa a afundar? Será que ele não tinha força, já que nadou 90 metros? Será que ele não tinha força para poder voltar para o barco? O fato é que quando o vento é forte, vem situações na nossa vida que a gente começa a perder a nossa identidade. A gente esquece quem a gente é. Aquilo que Deus já fez através das nossas vidas. Aquilo que Deus tem poder para poder fazer através das nossas vidas. A gente esquece quando o vento forte assola o nosso barco de maneira inesperada. Comportamento de medo que nos paralisa. Que paralisa até um pescador e um nadador tão experiente. Coisas que estão na nossa vida, que vêm de maneira repentina. Me lembro em 2013, quando Gisele, minha esposa, foi diagnosticada com câncer.
Que vento forte que veio. Em meio à mudança de Alagoas para Mato Grosso, deixando os nordestinos e indo para a tribo indígena Chavante. Fomos fazer exames para checar se estava tudo bem. Antes de irmos lá para o interior do Mato Grosso, a minha esposa descobre que está com câncer no seio. Aquilo, claro, que nos assola. O Senhor realizou um milagre extraordinário, curou a Gisele. Ela não perdeu o cabelo, não perdeu o seio, continua mais linda. Todo aquele suporte que foi dado de tudo que poderia acontecer com a Gisele, nada aconteceu e os médicos não tiveram explicação. Porque a Gisele, que antes foi diagnosticada em 3 estados diferentes, Mato Grosso, São Paulo e Alagoas. E os exames constavam que ela tinha cancro, e que era câncer, e que era perigoso, poderia ser maligno, porque tinha raízes, eram 2 nódulos. E o Senhor nos leva de volta para Alagoas, e lá em Alagoas usa o pregador, ministra uma palavra de cura sobre a Gisele, ela recebe aquela palavra. Na segunda-feira era o dia da cirurgia, ela passou pela cirurgia, só que quando mandaram os nódulos para biópsia, que já tinha sido feito 3 vezes, viram que já não era mais maligno, que era benigno e que não tinha risco nenhum. Então disseram que poderia ter sido apenas nódulos do período em que ela amamentou. Mas os outros 3 exames em 3 estados diferentes dizia que era cancro. O que nós acreditamos? Que Jesus curou completamente a Gisele. É lindo o poder do Senhor. Mas quando isso acontece, debaixo de uma ordem de Jesus, de um mandado de Jesus, vem um vento forte, uma situação inesperada, uma doença que de repente vem e nos assola, vem roubando a nossa saúde, o nosso sossego, as nossas economias, roubando as nossas esperanças. Uma palavra que, trazida por um vento forte, inesperado, sai da boca de alguém que nós menos esperamos, e porque a ferida ainda está aberta, machuca ainda mais. Quantos que têm feridas abertas, inflamadas, e acredita que com um penso, como é que fala? Já esqueci. No Brasil, penso. Um curativo. Pensa que um curativo, um penso, tem capacidade para poder curar uma inflamação. Muitas vezes nós temos situações que foram causadas pelo passado que ainda estão abertas. Mas nós estamos colocando curativos, estamos colocando pensos, porque já que ela não está exposta, ninguém vai ver. Só que ainda não cicatrizou. Como foi pregado na quarta-feira pela manhã aqui na igreja, feridas abertas que ainda não estão cicatrizadas, quando são mexidas, causam grande incômodo. E essa mistura de medo que nos assola, o medo, o remorso, o rancor, faz com que a nossa fé venha afundar. Homens e mulheres cheios de fé saíram do seu país, vieram para cá, homens destemidos, destros, homens cheios de habilidades, mas que quando chegam numa situação em que o vento é forte, se sentem acuados, paralisa, perde a identidade. O bom é saber de tudo isso que Jesus está vendo. O bom e o consolo é saber que lá do céu Ele contempla tudo que está acontecendo e não está de braços cruzados. Ele caminha em direção às nossas necessidades. Ventos fortes que nos assolam, que querem roubar a nossa paz. Coisas do passado que se tornam tão presentes. Por que não dizer de um abuso sexual? Pessoas que foram abusadas sexualmente e que sofrem consequências no seu casamento, no seu relacionamento, nos dias de hoje. Aconteceu lá no passado, mas ainda hoje é tão atual. Não é de se espantar quando eu digo homens e mulheres, crianças, pessoas que foram abusadas pelo avô, abusadas pelo primo, pela tia, por um parente querido, e agora trazem essas consequências. E de tempos em tempos o vento sopra e traz à memória aquela situação. Aqui em Portugal, eu conheci uma senhora, ainda vive, foi abusada com 2 anos de idade, pela primeira vez. E Deus me tirou lá do Mato Grosso, para poder ouvir essa história dessa senhora. Numa tarde, durante a semana, fomos na casa dela fazer uma visita,
E ela nunca tinha passado por um psicólogo, por um terapeuta, nunca tinha falado isso para ninguém, ninguém sabia. E o engraçado foi que eu perguntei para ela, mas com 2 anos, você se lembra do primeiro abuso? 2 anos de idade. E ela me disse, é impossível de se esquecer. Com 2 anos. Pessoas que passam por situações de anos atrás, mas que hoje são tão presentes. Na nossa igreja lá em Alagoas tinha uma menina nova convertida. E então ela ficou grávida, jovem, casada com um menino jovem da nossa igreja também, já tinha filhos. Mas de repente ela descobre que ela está grávida. Então, influenciada pelos mais velhos, pela própria sogra, ela toma um remédio, ela toma uma raiz, como se diz em Alagoas. E por causa daquela raiz forte que ela tomou, aquele chá forte, ela causou um aborto intencional. Depois que isso aconteceu, nunca mais essa menina foi a mesma. Depressão, tristeza, assolou a vida dela. São situações que estão tão presentes na nossa vida, que muitas vezes a gente aconselha, incentiva, coisas do passado que destruíram vidas, e que causa para nós um desgosto moral, quando a gente se lembra. A nossa consciência traz esse peso, é o vento forte, que tanto nos assola. Por que não dizer de um vício, que vem de maneira tão repentina? Eu costumo dizer que todo aquele que está dependente do álcool, ele começou com um pequeno copo, com uma pequena taça. Então eu me conhecendo, mesmo sabendo que isso me é permitido, mas eu não vou dar lugar, porque eu conheço as minhas fraquezas. Então, com todo carinho, admiro e respeito se tem alguém aqui que bebe um copo de vinho com a sua família, se bebe ali no momento e tem consciência, e tem capacidade para isso. Não me assusto de maneira nenhuma. O fato é que eu, Ramon, conheço as minhas fraquezas. E eu não vou utilizar uma coisa que ainda que não é pecado para mim, mas que pode facilmente me induzir ao pecado. Então por quê? Eu vou ficar titubeando e andando numa corda bamba, sabendo que a qualquer hora o Ramon pode cair com um simples copo de vinho, com um simples champanhe. Então, de maneira a me prevenir, a cuidar de mim mesmo, eu não tomo, mas também não escandalizo se um nacional, se um estrangeiro faz uso e toma, de maneira consciente, de maneira nenhuma. A melhor e a maior descoberta que o homem faz é a descoberta de si mesmo. Quando a gente tem o domínio próprio, a gente consegue se controlar e sabe até aonde a gente pode ir, maravilhosa graça você descobriu. Maravilhoso privilégio você tem. Vícios tão repentinos que entram na nossa vida, como um vento devorador, como um redemoinho que acaba por destruir tudo aquilo que um dia foi construído. E que destrói convívios, levanta suspeita, isola pessoas, porque isso é autodestrutivo. Esse vento forte é para afundar o barquinho e quem está no controle dele. Quando falamos de vícios, por que não dizer de vícios emocionais? Pessoas que têm prazer em fazer chantagem. Pessoa que se sente bem com o mal do outro. Pessoa que se alegra com a tristeza do outro, pelo simples privilégio e adrenalina de dizer: eu te avisei, eu sabia, eu já imaginava, eu tinha certeza, eu só estava esperando. Vícios emocionais. Muitos não estão viciados no tabaco, no álcool, em coisas tão visíveis, mas têm os seus vícios emocionais com a chantagem, com o poder da manipulação, ventos fortes. E a maior tristeza nossa é não perceber que estamos tão viciados num vício emocional quanto aquele que depende de um vício físico. Vícios emocionais que prendem as pessoas, coisas que geram ansiedade, que geram comportamentos compulsivos no comer, no comprar, e que torna impossível de vencermos sozinhos. É o vento forte. O bom é saber que Jesus sabe de tudo isso e nos conhece pelo nome. E mesmo na calada da noite, por volta das 3 da manhã, que era o horário da noite escura, entre 3 e 6, Jesus chama Pedro pelo nome, porque Jesus nos trata de maneira incondicional, de maneira particular.
Ele nos chama pelo nome. Quando Jesus olha para essa reunião aqui, Ele não vê um grupo de adoradores. Ele não vê uma igreja, Ele vê pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Ele vê um povo sedento. Ele nos conhece não pelo nosso NIF ou pelo nosso NIS, mas Ele nos conhece pelo nome, pela nossa identidade. Então é bom, tão bom saber que mesmo que isso assolou a minha vida, Jesus está no controle. Ele está lá de cima, Ele está olhando, Ele está vendo tudo. Não está de braços cruzados, Ele caminha em direção às nossas necessidades. E a palavra dele não é de acusação, eu já sabia. Está vendo? Para que você teve essa ousadia? De maneira nenhuma. A palavra dele é: tem de bom ânimo. No original, eu sou. É esse sentido. O eu sou do Antigo Testamento, ainda que na nossa Bíblia aparece sou eu, mas no original é: tem de bom ânimo. Eu sou, não temas. O mar estava bravo, agitado, o vento forte e a noite escura. A noite escura, na quarta vigília, a Bíblia diz, entre 3 e 6 da madrugada. O bom é saber, no Salmo 30, o verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a noite é escura, essa noite vai acabar. A noite escura fala de momentos angustiantes. As últimas horas de desespero que a gente se sente tomado pelo medo. Era nessa forma que os discípulos estavam. Momento de desespero, em que parece que é o fim de tudo, em que parece que a morte chegou, e a única solução é o suicídio. Setembro, mês que vem, é o mês da prevenção do suicídio. E é importante dizer isso. Pessoas que nunca, no seu país de origem, pensaram em se suicidar, aqui nessa terra, pensaram em tirar a sua própria vida. Não digo apenas num contexto brasileiro, mas num contexto latino. Você sabia que o índice de suicídio entre os homens é maior do que as mulheres? Os homens pensam mais em tirar a sua própria vida do que as mulheres. Quando o mar está agitado, o vento é forte, a noite escura, aparece uma solução. É o fim, acabou, tira a própria vida. Porque no versículo 23 eles gritam: é um fantasma. E qual era a tradição dos pescadores? A tradição dizia que se um barco era assolado em alto mar e aparecesse um fantasma, era sinal que o barco iria afundar e todos iriam morrer. Então quando eles gritam: é um fantasma, não é obra do acaso. Eles estão dizendo: acabou a nossa esperança, vamos todos perecer, vamos todos morrer. A tradução nos diz isso, a tradição nos diz isso. Mas como é bom quando a gente não confia em tradições, mas a gente confia naquilo que Jesus nos diz. E Jesus chega e fala: não tenham medo, a tradição não vai funcionar para vocês, porque eu sou. Tenham bom ânimo, tenham duplo ânimo. Ainda que vocês pensaram que eu sou um fantasma, não sou um fantasma. O espírito de medo nos faz enxergar aquilo que nunca existe. Quantas pessoas que estão tão cheias de medo, apavoradas, que veem coisas que não existem, deduzem coisas que nunca existiram. Por quê? Porque estão apavoradas, cheias de medo. É o momento em que o inimigo das nossas almas tem mais força. É o momento que o poder latente da alma começa a gritar dentro de nós, dizendo: é o fim. Os discípulos estavam cansados, vendo um fantasma, com o espírito de derrota já assolado ali no barco, cheios de medo. A palavra final que eles tinham um para o outro é: o fim acabou, vamos nos despedir. Mas o bom é saber que Jesus estava vendo tudo. Quantos podem dizer glória a Deus? E o bom é saber que Jesus caminha em direção às nossas necessidades. Esse momento de noite escura na nossa vida, com um clima de tristeza profunda, de desânimo, depressão, desorientação, confusão. Quantas pessoas que estão tão confusas. Eu não sei se eu mudo de casa, se eu troco de emprego, se eu faço uma formação, se eu volto para o meu país. Eu não sei o que fazer porque eu me sinto desorientado. Eu me sinto confuso, porque a noite está escura, não dá para a gente enxergar o que está para acontecer. Então nós nos sentimos perdidos dentro da nossa vida.
Aquilo que a gente fazia com tanta habilidade, destreza e de maneira tão destemida, agora nos oprime. A gente se sente paralisado. Isso não é só você, eu também sou assim. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Uma renda altíssima. O vento bateu, e agora? O que eu tenho que fazer? A comida, o trabalho, a proteção do lar. Qual é a resposta que eu tenho para dar para minha família? Para mim, para a sociedade? Dentro do barco da nossa vida, nos sentimos muitas vezes desorientados. A noite escura parece que não vai acabar, não vai ter fim, nunca vai clarear. Glória a Deus que Jesus está no controle. E a palavra que Ele tem para mim e para você nessa noite é: não tenha medo. Eu sou. Tende bom ânimo. Por que Jesus diz isso? Pedro grita então e Jesus o leva para o barco. E quando entram no barco, o mar agitado se aquieta, o vento forte se aquieta, se acalma. Amanhã nasce e eles chegam do outro lado de Genezaré. Com que propósito? Com tudo isso, a Bíblia diz que lá do outro lado, lá no finalzinho, no versículo 33, foi motivo para os discípulos adorarem a Jesus, glorificarem o nome dele, depois de uma noite tão terrível. E agora do outro lado, Jesus cura os enfermos ali em Genezaré, de tal maneira que todas as cidades circunvizinhas foram tocadas por Jesus. Aquele povo saiu espalhando a boa notícia. É como Deus fazer algo glorioso aqui no nosso concelho, de tal maneira que atinge as vilas, as aldeias, até as urges são alcançadas pelo poder daquilo que Jesus tem para fazer através das nossas vidas. Passe pelo duro processo, não desista, não é o fim. Jesus está no controle e nessa noite Ele caminha em direção a você. Eu quero orar por sua vida. Se você pode, coloque-se de pé.